Nacionalidade portuguesa. Eu sei que muitos têm sonho de viver em terrinhas lusitanas já a partir da conquista da sua nacionalidade portuguesa ou estão já em território nacional com dificuldades, passando com a AIME, pensando assim, poxa vida, como seria diferente se eu tivesse o meu passaporte português, se eu finalmente me tornasse um cidadão ou uma cidadã portuguesa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os diversos tipos de solicitação de nacionalidade portuguesa, como que o cenário se encontra atualmente em Portugal, porque eu sei que tem muita gente com dúvida sobre a atualização da lei, sobre regulamentação, o que a gente pode esperar e quais são os principais tipos de nacionalidade portuguesa, bem como seus requisitos, para que você que tem esse sonho possa entender aqui como é que você faz para chegar mais perto do tão sonhado passaporte europeu que vai abrir portas para você morar em qualquer país do espaço Schengen. Então vamos lá, que o tema do vídeo hoje promete bastante informação de qualidade. Fica aí então que a gente já volta. Voltamos para o tema do vídeo de hoje, um tema muito esperado, muito pedido por vocês. E aproveitar aqui para você que caiu de paraquedas, já te convidar para seguir o meu canal aqui no YouTube, porque já somos quase 15 mil inscritos hoje que eu estou gravando esse vídeo. Estou muito feliz com o crescimento do canal e com o apoio de vocês que estão sempre aqui assistindo, comentando. Então, você se subscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, deixar seu like, reagir a esse vídeo, ajuda a impulsionar, o que faz com que eu também me sinta mais motivada para entregar cada vez mais conteúdos aqui para vocês, sabendo que isso vai ajudá-los, né? E a melhor forma que eu tenho de saber que ajuda você é sabendo aqui com o seu comentário, com a sua curtida. E também aproveito para dizer que na descrição desse vídeo você encontra os contatos, os links para entrar em contato comigo, com o meu time, bem como me seguir no Instagram, porque lá no Instagram eu conto um pouco da minha rotina como uma pessoa que vive em Portugal já há 10 anos, como advogada, né? Se você tá caindo aqui, eu sou Raquel Andrata, advogada, vivo 10 anos em terrinhas lusitanas, e eu conto um pouco da minha vida, e histórias também, partilho com vocês de clientes que eu estou ajudando nas mais diversas funções aqui em Portugal, sempre na luta contra a burocracia, ajudando as pessoas a terem uma vida mais segura e mais estratégica aqui em Portugal. Bom, vamos direto para o tema do vídeo, antes que vocês fiquem bravos comigo. Nacionalidade portuguesa. Qual é o pedido de nacionalidade que talvez seja o seu, que está aí me escutando e que está doido para entrar com o seu pedido? Bom, primeiro tema, eu vou falar sobre a nacionalidade por tempo de residência legal em Portugal, porque eu sei que existem algumas coisinhas aqui que a gente está precisando atualizar vocês, né? Ou seja, vocês precisam se atualizar de acordo com a legislação, regulamentação. Eu sei que é uma dúvida muito comum, principalmente sobre o tempo da manifestação de interesse, se vale ou não vale a contagem desse tempo e como que está funcionando hoje. Bom, a primeira má notícia que eu tenho é que a lei ainda não foi regulamentada. Já se ultrapassou o prazo de 90 dias que o legislador tinha para fazer a regulamentação da lei, porque a própria atualização da lei já contava com prazo de regulamentação de 90 dias e esse prazo não foi cumprido e nós ainda não temos uma perspectiva por parte do governo de quando que a regulamentação da lei vai ser finalmente liberada para que possamos entender a contagem de tempo da manifestação de interesse. O que muita gente não entende é que a contagem de tempo da manifestação, quando o legislador alterou a lei, ele disse que vai passar a valer o tempo de espera, mas nós não sabemos a partir de quando é que se conta. Se conta a partir do protocolo no site, conta a partir do momento em que a manifestação é aceita e abre lá a oportunidade de agendamento, porque a gente tem alguns marcos no processo. Quem já fez o processo de manifestação de interesse sabe que existem marcos, né? O primeiro marco é entregar a documentação no portal SAPA. Depois é essa documentação ser aceita e abrir vaga de agendamento. O terceiro marco é você ir à entrevista e o quarto marco é você receber o seu cartão. A gente já sabe que o receber o cartão seria o que a gente já estava habituado. Então, quando o legislador muda isso, ele está mudando para um dos outros 3 marcos que a gente tem. Mas qual desses 3? Não sabemos. Então, é isso que a gente ainda não sabe, é isso que ainda não ficou claro. Já sabemos, né, eu sei porque eu tenho clientes nessa condição, que pediram para a AIMA o certificado de contagem de tempo e receberam um certificado que já conta desde o protocolo. Mas isso não quer dizer que o seu certificado de contagem vai vir assim porque o do João veio, porque o da Maria veio. Tá entendendo a importância aqui da gente ter uma base legal para fundamentar o pedido de nacionalidade? E Raquel, eu não posso entrar com o meu pedido de nacionalidade mesmo que o tempo ainda não esteja contando, já que quando for a hora, a gente sabe que demora às vezes 2 anos para um pedido de nacionalidade ser analisado. Daqui 2 anos, quando a pessoa for pegar meu processo para trabalhar nele, eu já vou ter com tempo, porque já vai ter passado 2 anos. Posso fazer isso? A resposta é não. Porque quando você entra com um pedido de nacionalidade portuguesa,
portuguesa, o seu direito à nacionalidade tem que existir no momento do protocolo. Se no momento que você protocolou você não tinha os 5 anos de residência legal em Portugal, então você não tem o direito naquele momento. Quando o legislador for analisar, você já possui o direito, mas no momento do protocolo você não possuía, então de fato você não poderia ter feito esse pedido, entende? Então eu tô começando o vídeo já falando sobre o pedido de nacionalidade por tempo, porque eu sei que essa é uma questão assim que todos os dias a gente recebe no escritório, eu recebo no meu Instagram, a gente recebe clientes querendo saber, clientes que pagam a nossa consultoria para tirar essa dúvida, e não só para tirar essa dúvida, mas para ficar na nossa lista exclusiva de espera, porque algumas pessoas que já passaram por consulta comigo, quando a lei for regulamentada, elas receberão em primeira mão essa perspectiva, de acordo com a coleta de dados que eu fiz na reunião, de quando é que aquela pessoa pode entrar com o pedido de nacionalidade dela, porque todas as vezes que alguém quer fazer um processo de nacionalidade, muitas vezes a pessoa prefere, antes de estar instruindo o processo de pedido de nacionalidade, pedindo documentação, gastando dinheiro com cartório, com documentos e emolumentos, fazer uma consultoria para entender se possui ou não um direito. O que a pessoa precisa de fato se organizar a nível de documentação para poder fazer o pedido dela. Então, essa é a forma mais assertiva sempre. E as pessoas que estão investindo nessa consultoria estão recebendo do nosso lado essa certeza de que a gente vai acompanhar ali o caso dela até que a lei seja de fato regulamentada e a partir disso ela possa, com segurança, entrar com o pedido dela. Tem pessoas entrando com o pedido contando com uma boa perspectiva da lei ser regulamentada desde o início lá do processo no Portal Sapa? Sim, conheço pessoas, inclusive, que entram em contato comigo e amigos de clientes meus, que dizem que já entraram com o pedido com outros advogados que fizeram o pedido antes da lei ser regulamentada. Eu, Raquel, gosto de deixar os meus clientes cientes em 100% da situação atual, para que os clientes possam escolher. Porque eu, como advogada, eu já disse isso a alguns clientes meus, existe uma tese, sim, que eu posso usar em defesa de um cliente meu que resolva entrar com o pedido de nacionalidade portuguesa contando desde o início do pedido lá no Portal Sapa e que hoje já tem, obviamente, autorização de residência, porque um dos requisitos é ter uma autorização de residência válida no momento do pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E aí a pessoa tá contando os 5 anos desde o protocolo no Portal Sapa. Como a lei não foi regulamentada e na minha tese jurídica, uma lei que tem prazo para ser regulamentada, o prazo não foi cumprido pelo governo, se a gente for interpretar a lei hoje, a interpretação a ser utilizada tem que ser a mais benéfica ao requerente, porque o governo não cumpriu com o prazo que ele próprio lhe concedeu de regulamentação. Então, se eu tenho uma lei atualizada e ela não está regulamentada, então a interpretação dela ainda abre brechas, atualmente na ausência de uma regulamentação, que já passou o prazo legal que deveria ter ocorrido e não ocorreu, nós vamos interpretar da forma mais benéfica para o requerente. Sim, a gente pode levantar essa tese. Mas o que é uma tese de defesa? Uma tese de defesa é uma tese a ser utilizada no indeferimento de um processo de nacionalidade portuguesa. Algo extremamente ruim para a pessoa que está passando por isso. Então, se você vai utilizar dessa tese, você tem que estar ciente de que há a possibilidade do seu pedido ser negado e você tem que utilizar dessa tese numa possível defesa, num possível recurso. E isso custa, obviamente, suor e lágrima. Recorrer de algo que não deu certo custa suor e lágrima. Então, está disposto a esse suor e essa lágrima, a correr esses riscos? É o que eu sempre falo aqui, pessoal. Não existe resposta certa. Existe entendermos consequências, ônus e bônus. Entender o que a gente pode fazer, o que isso pode gerar de consequência. A gente tem que ser adulto e maduro o suficiente hoje em dia no mundo para entender que não existe paraíso, não existe jardim do Éden. Eu acho que se você que está aí do outro lado está estudando esse tema, você tem mais de 18 anos, você já é uma pessoa adulta e possivelmente uma pessoa que entende, já teve vivências suficientes na sua vida para entender que nem tudo é maravilhoso, que a maioria das coisas não são. Então, eu vejo as pessoas, às vezes, criando na cabeça delas um cenário perfeito e quando as coisas não correm de acordo com o que elas querem, elas simplesmente ficam extremamente chateadas com o assunto e culpam, às vezes, até o profissional que está instruindo o pedido dela, sendo que as pessoas também têm que ser responsáveis
por entender. E o meu papel aqui é te dar recursos e ferramentas, e não respostas prontas, e sim recursos e ferramentas para que você pense, analise estrategicamente quais são os riscos que você está disposto a tomar. Raquel, qual é a sua opinião? A minha opinião, eu sou uma pessoa que eu não gosto de determinados riscos e nem de encheção de saco. Então, se eu estivesse fazendo o meu processo, eu aguardaria. Eu não entraria com um processo para entrar com teses e recursos, mas eu não sou você, eu sou a sua advogada. E como sou advogada, eu tenho que dizer para você o que a lei tem, como é que a gente interpreta a lei hoje e como que a gente poderia utilizar de lacunas da lei a seu favor, caso seja do seu interesse. Essa é a minha função como advogada. Às vezes as pessoas querem que o advogado dê a resposta exata, e aí comigo isso aí não funciona, porque eu não dou respostas exatas, eu dou ferramentas, caminhos e opções para que a pessoa analise de acordo com aquilo que ela acha que é melhor. E eu dou a minha opinião baseada naquilo que eu faria pra mim se eu estivesse no seu lugar. Mas aí vai de cada um, tá? Então hoje, na perspectiva de nacionalidade portuguesa por tempo de residência, é isso. 5 anos necessários, contando o tempo da manifestação de interesse, ainda não estão regulamentados. Se você já tem 5 anos a partir da primeira autorização de residência, excelente, pode entrar com seu pedido. E dica bônus, se você veio com visto de residência, então maravilha, você pode contar os seus 5 anos a partir do início do seu visto. Se esse visto de residência virou uma autorização de residência e foi sendo renovada consecutivamente, então você começa ali a contagem do seu tempo de residência legal desde o início do seu visto. O que é excelente também, porque são ali mais 120 dias, às vezes até mais tempo, né? Até o visto de fato virar autorização de residência ali na sequência daquele visto. Então, isso é uma notícia muito boa. Lembre-se que é preciso sim ter uma autorização de residência válida, mas se o seu título venceu e acabou de vencer, ou venceu desde o momento em que da pandemia, que já existe aquele decreto, sabe o decreto que estende a validade dos documentos vencidos em Portugal? Pois é, esse decreto estendeu a validade da sua autorização de residência se ela venceu de 2020 para frente, acho que o primeiro decreto foi em 2020, então você já tem ali o seu título, já está teoricamente por força de decreto válido, então você não precisa estar com o título válido. Ah, Raquel, mas meu título venceu em 2013, meu título venceu em 2018 ou 2017, aí já não tem como, né? Aí já não tem como utilizar o decreto para estender a validade deste documento. Você vai realmente precisar estar de volta vivendo em Portugal, ter uma autorização de residência para daí sim fazer o seu pedido de nacionalidade portuguesa. Aí, antecedente criminal, certidão, que a gente sempre pede a de nascimento por cópia reprográfica, inteiro teor, com apostila de AIA para entrar com qualquer pedido de nacionalidade. A gente vai precisar desse documento do requerente, ou seja, da pessoa que está pedindo a nacionalidade portuguesa, tá? Outra via de pedir a nacionalidade, se você tem algum parente, né? Seja pai, mãe ou avô e avó. Então, ou seja, se você é descendente de português. Eu não vou trabalhar nesse vídeo sobre a via sefardita, porque tem algumas coisas específicas. Eu vou falar sobre pessoas que realmente, excluindo a via sefardita, que são descendentes de um português. Aí vem uma questão que as pessoas levantam muito, que é o seguinte: ah, Raquel, eu sou descendente de português, mas eu sou bisneta. Eu posso entrar com um pedido? Não. Você precisa que o neto desse português ou o filho desse português primeiro tire a nacionalidade. Depois que a nacionalidade dessa pessoa sair, consequentemente, você vai se tornar ou um neto, a depender de quem tirou, ou um filho de português, certo? E aí você vai tirar o seu. Não dá pra pedir paralelo, tá, gente? Não dá pra enquanto, vamos supor, você é bisneto, o seu pai é neto de português, seu pai tá tirando a nacionalidade como neto, você já pediu o seu como filho de português, sendo que teu pai nem é português ainda, não tem como, tá? Primeiro teu pai tem que se tornar português, e aí ele vai passar pra você essa nacionalidade portuguesa. A diferença básica que a gente tem aqui desse tipo de nacionalidade é que a nacionalidade por ascendência, você vai passando, né, de pai para filho. Já aquela que eu acabei de tratar, dos 5 anos de residência legal, essa nacionalidade portuguesa, você não pode passar para os seus filhos maiores de idade, tá? Só para filhos menores. Ou que ainda não tenham nascido. Tá? Então, por ser um tipo diferente, porque é uma nacionalidade portuguesa por aquisição, que é a nacionalidade que a gente tem a partir da residência, a nacionalidade portuguesa por laços sanguíneos, você pode ir passando para filhos, independentemente se eles são maiores, independentemente da idade, você pode passar para filhos e para netos, tá, pessoal? Então, essa parte é muito importante. Eu sempre falo, se você tem a possibilidade de pedir nacionalidade, não quebre esse pedido, né? Eu vejo e tenho muitos clientes de nacionalidade que eles estão pedindo, por exemplo,
para os avós, para não quebrar esse laço, porque o avô é neto de português, é a última pessoa, às vezes o avô já tá velhinho, não tem nenhum interesse em viver em Portugal e nem usufruir dos benefícios de uma nacionalidade portuguesa, mas o que se pretende nessa família é não perder a linha, né, de transmissão, vamos assim dizer, da nacionalidade portuguesa. Então essa pessoa que às vezes é muito idosa, que não vai usufruir dos benefícios da nacionalidade, ela vai segurar o direito para passar para os seus filhos e para os seus netos. E aí todo mundo tirando na sequência e aí passando ali a tirar sempre que tiver um filho e tudo mais, para não ficar, né, tendo essas pendências e correr o risco de acabar com o direito. Isso aconteceu comigo. Hoje eu tenho nacionalidade portuguesa por tempo de residência, porque eu já vivo em Portugal há 10 anos, mas eu tinha o direito por ser bisneta. E a minha avó, que era neta, não tirou. Peraí, eu sou bisneta? Não, sou tataraneta, né? Minha avó é neta de português. E a minha avó não tirou. E ela faleceu. E a minha mãe, por ser bisneta, não tinha o direito e eu, muito menos. E aí acabou. Ninguém da família mais. E olha que a gente tinha todos os documentos para tirar, mas a gente não tinha o conhecimento na época, né? Isso foi antes de eu mudar para Portugal. Quando eu mudei para cá, minha avó já era falecida. E aí que veio, né? Quando a gente muda e resolve fazer o planejamento imigratório, aí cai a ficha. Meu Deus, por que a gente não correu atrás disso? Aí cai a ficha do quão relevante é ter uma nacionalidade portuguesa quando você tem que passar por processos de burocracia, quando você tem que ficar correndo atrás de AIMA, quando você tem que tirar visto, quando você tem que fazer todo o planejamento. Aí a gente começa a botar a mão na consciência e falar, poxa vida, eu podia ter corrido atrás disso. E não corri, porque eu não sabia. Então, hoje eu acho que com o YouTube, com tanta informação na internet, as pessoas já estão carecas de saber. Aí tá todo mundo, a imigração ficou muito forte, principalmente desde a pandemia, de uns tempos pra cá, mas já tem tempo que as pessoas estão mudando muito de país, fazendo intercâmbio, querendo viver e trabalhar de outros locais. Essa movimentação tá muito forte no globo, as pessoas estão mudando com muito mais facilidade, e ter um documento que te permite viver em diversos países, ou até mesmo, por exemplo, se você é de nacionalidade portuguesa, para você ir para os Estados Unidos é muito mais fácil que se você é de nacionalidade brasileira, não tem nem comparação para tirar um visto como turista, até mesmo para conseguir viver em outros países. Então, a nacionalidade portuguesa é uma das melhores do mundo nesse sentido de abrir portas e desburocratizar a sua vida, porque a gente sabe o tanto que a burocracia é complicada, o quanto que a burocracia é algo que atrasa a nossa vida e faz com que a gente perca oportunidades que a gente poderia ter de forma muito mais fácil se não fosse os burocratas. Então, a gente, com o passaporte europeu no geral e principalmente com o português, a gente consegue amenizar um pouco, que eu falo por experiência própria. É muito bom ter a nacionalidade portuguesa. Então, se você tem um avô, uma avó, ou tem alguém na sua família que é neto de português, mesmo que essa pessoa esteja mais velha, junta você, seus primos, seus familiares, tira a nacionalidade dessa pessoa, investe nisso, para que antes do pior, que é o falecimento de um antepassado, que quebre totalmente a linha para vocês poderem fazer a solicitação da nacionalidade, vocês continuem aí com esse direito e passando esse direito para frente. Precisa ter o documento de nascimento do antepassado. Se você não tem esse documento, mas tem alguns dados, cada vez fica mais fácil de conseguir chegar no documento da pessoa. Tá, gente? Então eu falo isso pra vocês porque aqui no escritório a gente trabalha com essa frente também de buscar os documentos. Não é um serviço extremamente caro pra gente fazer essa busca, tá? Eu considero até um valor bastante razoavelmente em conta, tá? Se você quer um orçamento, alguma coisa assim, a gente precisa conversar no WhatsApp. Não podemos passar orçamentos em vídeos, em conteúdo do YouTube. Nem é esse o objetivo. O objetivo é trazer informação pra você. Por isso eu tô falando pra você de coração. Se você tem a possibilidade, tem alguns dados, tem a certidão de óbito ou a certidão de casamento desse antepassado que fale ali mais ou menos a cidade, uma estimativa do ano que nasceu, não perca ali a chance de pelo menos buscar por esse documento e buscar com empresas sérias, porque a gente, por exemplo, a gente tem total interesse que você encontre para fazer outros processos e dar continuidade em fazer a nacionalidade sua, da sua família. Então, assim, quando a gente para fazer a busca de um documento, a gente tem muito interesse em encontrar o documento dessa pessoa aqui em Portugal para dar o direito para toda a família e, quem sabe, essa família ainda fazer todos os processos com a gente. Então, eu quero mostrar isso para vocês, que não é uma questão de, mas nossa, vão cobrar pra fazer uma busca. É um valor consideravelmente baixo pra gente fazer a busca. Então, de verdade mesmo, tirem aí um tempo, né, pra ver quais são os documentos que talvez você tenha na sua família de um antepassado, mas foi o que eu falei, não adianta ser de algo muito longe, tá? Porque pra fazer a solicitação precisa ser de neto ou de filho de português. Tem que ter alguém na tua família que seja neto ou filho de português para que essa pessoa faça o pedido da nacionalidade portuguesa como, né, descendente de português. Por fim, aqui nesse vídeo eu quero tratar sobre a nacionalidade por casamento, né? Então, se você é casado
ou vive em união estável com um português há mais de 3 anos, você pode solicitar a sua nacionalidade portuguesa por ser casado com um português. Agora, tem que ter atenção aqui, algo muito importante, que é esse casamento tem que estar transcrito aqui em Portugal. Essa união estável tem que estar reconhecida aqui em Portugal, para que de fato você possa fazer a solicitação. Se você tem mais de 6 anos de casado, você não precisa comprovar ligação à comunidade portuguesa. Agora, se você tem menos de 6 anos de casamento, aí já não subentende-se a sua relação com a comunidade portuguesa e você precisa trazer mais algumas comprovações. E essas comprovações, infelizmente, são um pouco subjetivas. Não há nada na lei que diga um rol taxativo do que é considerado uma relação com a comunidade portuguesa. Por exemplo, se você vive em Portugal, com certeza isso é uma relação com a comunidade. Se você já teve por aqui um número fiscal, uma conta bancária, dependendo da quantidade de vezes que você já visitou Portugal. Se você e o seu cônjuge português têm filhos, né, que também são portugueses, também têm a nacionalidade portuguesa, isso conta como relação aqui da comunidade portuguesa, né? Ou seja, como vínculos com a comunidade portuguesa que você possa ter. Viagens, né? Já falei que vocês tenham feito aqui para Portugal e colecionado ali as passagens e esse tipo de coisa aqui que a gente pode usar para comprovar. Então, se você tem menos de 6 anos de casado com um português e ainda não tem vínculos, então compensa você fazer uma consultoria ou entender melhor o seu caso, como que você faz para colecionar alguns vínculos para daí dar entrada no seu pedido de nacionalidade ou verificar se aquilo que você já possui poderá ou não ser considerado vínculos ali com a comunidade portuguesa que te tragam o direito a fazer o pedido de nacionalidade. Mas é claro que a gente sempre fala que é muito subjetivo, então a gente observa se os vínculos do cliente estão muito fortes ou pouco, né? Fortes e deixa o cliente já preparado ali para qualquer coisa. Até hoje a gente não teve problemas com relação a isso, tá, gente? Eu acho que da mão ali pelo menos dos conservadores que a gente já pegou, nenhum foi muito duro e incisivo com relação a esses vínculos, mas obviamente todos os clientes fizeram ali comprovação, nem que fosse de ter NIF, de ter conta bancária em território nacional. Sei lá, um apartamento também poderia entrar como vínculo, mas é claro que nem todo mundo tem conta de comprar um apartamento para tirar a nacionalidade. Por isso, às vezes, abrir uma conta bancária, ter um NIF, pode ser também um aspecto ali de viabilidade que necessita ser estudado caso a caso. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, o meu objetivo foi trazer para vocês um pouco dos principais aspectos, dos principais tipos de nacionalidade portuguesa que eu considero que seriam os principais que nós atendemos aqui no escritório. Casamento, tempo de residência e por ter ali laços sanguíneos com um português, seja filho ou seja neto de português. Essas nacionalidades englobam documentos que não são complicadíssimos, né? Documento, como eu já disse, documento de nascimento das pessoas, se você for um neto, por exemplo, de português, tanto seu quanto do filho do português e o documento do português em si, e tudo tem que estar apostilado, aquilo que for do Brasil, e eu considero assim que a nível de documentação, gente, a nacionalidade portuguesa não é complicado, eu nem fico batendo muito documento em vídeo, porque na internet você encontra e não é difícil. A questão aqui é você saber que você tem o direito de pedir, e quando você for pedir, se você pedir através de um advogado ou solicitador, você consegue pedir direto no portal online, o que tem facilitado ali o início do processo, de acordo com a conservatória, e isso facilita o tempo de análise, diminui um pouquinho, porque nós, advogados, nós fazemos uma parte do trabalho que a conservatória faria no seu processo. É que se você mandasse, por exemplo, de forma por correio, ou se você fosse direto da conservatória colocar o seu pedido, a conservatória teria que digitalizar todos os documentos e botar no sistema. Quando você faz com o advogado já faz isso. Que parece ser um ato simples, mas não é tanto. Preencher várias coisinhas, isso demanda tempo. E lá na conservatória tem pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de processo aguardando um simples registro no sistema. Enquanto você, se fizer com auxílio de advogado, além de ter toda a sua documentação checada, toda a viabilidade checada antes da entrada, evitando assim problemas futuros na análise do seu pedido, ainda tem alguém que vai estar te acompanhando do início ao fim do processo e vai estar colocando diretamente sua documentação no sistema, economizando meses de análise de trabalho da conservatória. Mais uma vez, convido você a subscrever, comentar, partilhar esse vídeo, checar aqui o link na descrição, me seguir também no Instagram, ficar de olho aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para vocês. Um beijo grande, espero ter ajudado e até a próxima!